Saudações em nome de toda a equipa de Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e dou-vos as boas-vindas a Mindália em Direto, onde diariamente milhares de pessoas assistem às conferências ao vivo que organiza Mindália.com. Na conferência de hoje contamos com Juliana De Carli, que nos irá oferecer uma conferência com o título Tarot do Reiki, uma ferramenta simples para solucionar dúvidas. A nossa convidada é educadora física, escritora, mestre de Reiki, mestre de Karuna, Reiki, professora de Ho'oponopono, numeróloga cabalística e outras formações nas áreas das terapias holísticas. Também já lançou vários livros sobre Ho'oponopono, Reiki e Mindfulness no Brasil, em Portugal e em Espanha. Antes então de começarmos, quero lhes recordar que se quiserem ajudar ao mundo através de Mindália, peço-lhes alguns gestos com os quais poderão fazer bem a muitas pessoas. Para isso, não se esqueça de colocar gosto no símbolo correspondente a este vídeo e também fazer um comentário positivo sobre o mesmo. Com estas ações está a colaborar com Mindália e com o planeta, porque permite que estas mensagens se espalhem pelo mundo. Também lhes digo que poderão participar em direto, poderão falar connosco, poderão colocar perguntas à nossa convidada. Para isso, há um chat que vem no vosso ecrã, onde poderão então fazer esses comentários e colocar as vossas perguntas. Um pequeno procedimento para as perguntas: escrevam, por favor, a palavra pergunta em maiúscula. Logo de seguida, a vossa pergunta, e ainda pedimos que nos façam referência ao país de onde nos escrevem. Este pequeno procedimento faz com que possamos destacar mais facilmente a vossa pergunta. Agora sim, vamos cumprimentar a nossa convidada de hoje, a Juliana De Carli, e vamos ouvir também a sua conferência com o título Tarot do Reiki, uma ferramenta simples para solucionar dúvidas. A Juliana já estará por aqui a aguardar-nos. Bem-vinda, Juliana. Boa noite, Vera. Vamos então deixar-te com a tua conferência. Até já. Até já, muito obrigada. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente a convite da Mindália. Hoje compartilhando, então, um pouco sobre o Tarot do Reiki. Bem, o Tarot do Reiki, ele foi desenvolvido pelo meu pai, Johnny De Carli, e hoje eu vou passar para vocês um pouco dessa história, né, desse tarô, como que tudo começou. E, assim, é diferente de um curso, né? No curso, nós temos muito mais tempo, eu passo as informações com mais detalhe, e também eu vou dar mais fundamento que vocês vão perceber ao longo dessa conferência. Mas eu quis compartilhar sobre o Tarot do Reiki porque muitas pessoas me pedem, às vezes, o curso e eu não consigo dar, por algumas razões, não consigo explicar para as pessoas sobre esse tarô. E as pessoas podem adquirir facilmente nas livrarias, porque ele é realmente muito prático, e no próprio livro, né, vem um livro junto ao tarô, tem a explicação de como usar. Então, eu quero abordar esse tema e trazer para vocês, compartilhar com vocês, né, a parte mais prática. Esse aqui é o tarô, a versão brasileira, tá? Aqui está o meu pai, né? Aí nós abrimos a caixa, tem uma caixinha com as cartas, né, que depois eu vou mostrar para vocês, e um livro, tá? E esse livro aqui, nós usamos sempre nas explicações, ok? É indicado que a gente siga mesmo as mensagens do livro, e por isso também que ele é muito fácil. E essa aqui é a versão portuguesa, que eu acho muito bonita também, que é alaranjada, né? Mas é a mesma coisa, o material é idêntico, tá bom? Hoje eu vou usar o brasileiro. Bom, pessoal, ô Vera, por favor, coloque a nossa apresentação. Eu vou começar a falar para vocês como que surgiu o Tarot do Reiki, tá? Porque a minha madrasta, né, a esposa do meu pai, ela chama Rita. Ela gosta muito de tarô. E ela me deu o meu primeiro tarô de Marsella quando eu tinha 15 anos. E no caso, os arcanos são os mesmos, tá? Só que mais à frente, meu pai vem com essa história do Tarot do Reiki. Vera, eu não estou vendo a apresentação do...
que eu quero contar para vocês um pouco da história, como tudo começou. Bom, eu vou falar sem apresentação, então. Quando a Vera colocar, a gente pode passar alguns PowerPoints. Essa história começou, olha, em 2011, meu pai foi para o Japão, uma viagem com alguns alunos, e ele tinha a intenção de terminar o livro Reiki como Filosofia de Vida, né, que é um livro no qual ele aborda os 125 poemas que o Imperador Meiji escreveu. Na verdade, ele escreveu 10 mil poemas, mas 125 poemas que o Mikao Usui, o descobridor do Reiki, né, escolheu desses 10 mil, escritos pelo Imperador Meiji, e colocou na apostila dele. Então, em 2011, ele terminou esse livro, e depois ele ficou em busca de uma nova inspiração, porque esse trabalho do Reiki como filosofia de vida foi um trabalho de 4 anos, para ele decifrar essas mensagens, né? Além de traduzir, decifrar o que o imperador queria dizer. E aí já chegou 2014, janeiro de 2014, o meu pai, ele estava planejando o ano dele de trabalho e resolveu ir para Santiago de Compostela em julho, porque teria a Copa do Mundo, e no caso, esse momento não era muito propício para ele estar trabalhando no Brasil. E já era uma coisa que minha madrasta queria muito fazer, e aí eles resolveram viajar. Só que o que aconteceu? Eles se prepararam fisicamente, treinavam todas as semanas, fazia karatê, caminhava. Uma semana antes dele ir para Santiago de Compostela, ele se lesionou. Pois é, mas ele se lesionou seriamente, no pé. Então, isso dificultou muito a caminhada dele. Ele ainda não tinha nem consciência do 100% do que tinha acontecido com o pé dele. Então, quando ele chegou no local que eles começaram a caminhar, meu pai ainda caminhou 1 quilômetro. Tirou algumas fotos, entrou em contato com a energia do caminho, só que aí ele percebeu que ele tinha que respeitar o corpo dele, e ele foi acompanhando, então, a esposa, né, mas ele ia ficando nos hotéis, no caminho, né, que tem alguns, tipo, albergues, alguns hotéis, e ele resolveu, então, meditar. Tá aqui a apresentação, tá aqui. Bom, é o próximo, por favor. Não sei se eu consigo passar aqui. Ok. Tá bem. Então, ele resolve, então, fazer esse caminho. Quando ele estava no caminho, o caminho, ele tem, assim, uma energia diferente, tá? É uma coisa muito especial, o Caminho de Santiago. Existem várias rotas que vão levar à cidade, né, de Santiago de Compostela, e tem muitos momentos, assim, que é só natureza, você chega a ficar dias só no meio da natureza, e é muito interessante, mesmo que a gente faça viagem em grupo, tem muitos momentos que você vai estar sozinho, porque cada um tem o seu ritmo, né? E aí você entra naquele no seu silêncio, entra dentro de você, e com a energia da floresta, muita coisa acontece. Realmente, existe uma magia uma força, né, de tantas pessoas que fazem. Claro que tem momentos que você conversa, tem gente que escuta música, para lanchar, encontra os amigos, mas tem uns momentos que são muito mágicos ali dentro. Às vezes em grupo, às vezes sozinho. E aí, meu pai é muito intuitivo, e ele estava buscando mesmo, né? Ele estava pedindo para o universo uma nova inspiração para escrever um livro, e foi quando ele começou a entrar em contato com esse novo conhecimento, né? Ele gosta muito do símbolo do Hon Shonen. Pode passar, por favor? Ele estava pedindo para se inspirar, né? Então, ele gosta muito do símbolo do Hon Shonen, porque é um símbolo que tem 22 traços, e o 22, ele é um número mestre, ele é um número diferenciado, tá? Então, ele falou, bom, nós vamos ficar aqui mais 22 dias, eu posso meditar sobre o Hon Shonen. E aí já veio essa ideia para ele. Aí tem uma fotografia que ele estava no caminho, logo no começo, nesse primeiro quilômetro. O próximo, por favor. E aí ele começou a receber várias informações. E ele foi juntando essas informações, porque muitas vezes a gente recebe a informação do alto por insights. E ele começou a receber muitos insights no caminho. Ele comprou, assim, como se fosse
agora eu me esqueci o nome, ele colocava todos os dias, ele vestia, colocava um traço, ele escrevia o traço do Hon Shonen, que ele estava meditando com ele, colocava ali o cartão e ficava meditando com aquele traço, e ficava com a energia daquele traço. Só que a cada dia que passava, ia chegando mais informação até que ele, nesses 22 dias, ele escreveu o Tarô do Reiki, com o auxílio da Rita. Bom, um dos insights que chegou para ele é que o símbolo Daikomyo, que a gente recebe a partir do nível 3A no Reiki, é utilizado no Jorei, né? O mestre Mochiki Okada, ele utiliza esse símbolo numa medalha, porque o Daikomyo, ele nos liga ao eu superior. Aí, ok, ele guardou essa informação. Também veio para ele o memorial do Mikao Sui, que tem aí uma fotografia para vocês, tá? Lá no Japão, e tem ali no túmulo do Mikao Sui, tem o memorial dele, toda uma história, e fala nesse memorial que o Mikao Sui, descobridor do Reiki, ele estudava as artes divinatórias e o reino das fadas. Ele estudava, e isso está no livro, tá? Aqui, ó. Detinha uma vasta gama de conhecimentos, desde história, ciência médica, cristianismo e budismo, psicologia, até o mágico reino das fadas, ciências divinatórias e fisiognomia. Bom, isso é uma tradução desse memorial do Mikao Sui, tá? E tem esse trecho, está escrito no livro. E também, na Bíblia, existe o oráculo Urim Tumim. Tem as letras hebraicas, um significa sim, é o positivo, afirmativo, e outro significa não, que era um oráculo muito utilizado antigamente, tá? Então, que as pessoas podiam fazer uma pergunta, jogar Urim Tumim e ver a resposta. Um sim ou um não. O próximo, por favor. Bom, e aí, como ele estava meditando com os traços do Hon Shonen, que era um número que já chamava a atenção dele, ele começou a perceber, existem alguns números que se repetem, inclusive que a gente conversa nos cursos, e era o 22, o 4 e o número 7. A gente já vai conversar um pouco sobre cada um desses números. Próximo, por favor. Então, começando pelo Hon Shonen, que tem os 22 traços. Cada traço tem um poder diferente, tem uma mensagem. Tá? E esse símbolo, ele tem o poder, a capacidade de enviar energia para o passado, para o presente e para o futuro. Ele é um símbolo que ele transcende o tempo. Então, ele não está na nossa dimensão. É como a luz, é como o som. Ele é como se ele abrisse um portal para outra dimensão. E isso ajuda muito no tarô. Aí, outras evidências com o número 22. Em 1922, o Mikao Sui recebeu a iniciação dele, todo o conhecimento do Reiki, no Monte Kurama, após 22 dias de jejum que ele fez. Em 1922, foi fundado também o Kabbalah Center. A Hayao Takata, que é uma das principais mestras que trouxe o Reiki para o Ocidente, né, o Mikao Sui iniciou o Sujiro Hayashi e passou a responsabilidade para o Reiki para o Sujiro Hayashi, e o Sujiro Hayashi iniciou a Hayao Takata. A Takata trouxe o Reiki, então, para o Havaí, e fundou uma escola no Havaí, e ela iniciou 22 mestres. Ela podia ter iniciado mais pessoas, mas ela não quis. A Hayao era muito intuitiva, e ela sabia que ela tinha que ficar no 22, porque o 22 ele fica no tempo. E quando o Mikao Sui descobriu o Reiki, naquela altura, o imperador que regia era o imperador Meiji, que era o imperador de número 122 também. 22. Esse imperador foi ele quem desenhou a bandeira do Japão. Foi ele quem modernizou o Japão. Tanto que ele é o único imperador que tem um feriado nacional no Japão. São 125 atualmente 125 imperadores que o Japão já teve, e somente um tem um feriado. O próximo, por favor, que é o Imperador Meiji. Né, um dia do Meiji. Né, um dia dedicado a ele. Bom, continuando nas evidências do 22. Isso, meu pai estava chegando para ele olha como 22 se repete, 22 se repete. E aí, bom, no Apocalipse de São João, na Bíblia, tem 22 capítulos.
Abraão, ele disse que o planeta era regido pelo universo e que nele existem 22 energias, que são os arquétipos universais. E essas 22 energias que sustentam o nosso planeta são as letras hebraicas. Tá? Então, as letras hebraicas, elas são blocos de construção do planeta. É a energia que vai materializar, que vai... Há alguma força que precisa estar sustentando, né, essa existência. Então, ele pensou nessas 22 letras hebraicas. Aí ele pensou na árvore da vida. A árvore da vida, que está aí na figura para vocês, ela tem 22 caminhos. Foi quando ele pensou na cabala judaica. Né? Então, tem os 22 caminhos na árvore da vida. As 22 letras hebraicas. E cada letra hebraica é um arcano do tarô. O próximo, por favor. Aí estão as 22 letras hebraicas para vocês terem conhecimento dessas letras e alguns os valores numéricos delas. E o próximo, por favor. A gente vê que vai até 400. Então, é uma língua que tem um valor numérico muito alto. Eu dei outro dia aqui uma conferência sobre numerologia, né, na nossa língua, nosso alfabeto, a gente só vai até o número 8, que já é uma correlação dessa tabela hebraica, né? Bom, aí eu coloco só um exemplo para vocês com o número 22. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Se você perguntar, às vezes, o nome de algum esportista, né, de algum atleta do futebol de salão, as pessoas não vão saber, mas o futebol de campo as pessoas sabem, elas estão conectadas. O futebol, ele para o mundo. Nós estamos, no momento agora dessa gravação, nós estamos na Copa do Mundo. Hoje o Brasil ganhou de 2-0 do México. Então, por isso eu vou usar o tarô do Reiki brasileiro, tá bom? Em homenagem. Então, assim, o futebol, ele para o mundo. E ele foi criado por maçons, né? Os maçons são bem conectados, têm muito conhecimento, e colocaram 11 jogadores de cada lado. E quando a gente estuda numerologia, a gente vê que o 11 é o número mestre e o 22 também. São as duas frequências mestres que a gente tem aqui. O próximo, por favor. Coloquei mais para vocês perceberem o poder do 22, né? Tem os 22 aminoácidos, né, que estão no grão de pólen. Aí tem o mel ele não estraga, porque ele tem essa vibração do 22. Então, o que a gente percebe? Que o 22, ele é um número que se eterniza. Né? Uma pessoa que nasce no dia 22 é uma pessoa muito habilidosa, porque ela tem energia de todos os outros números, qualidades de todos os outros números. Ok? O próximo. Vamos, então, falar um pouco sobre o número 7. Tá? O 7 também é um número muito forte, o primeiro número espiritual que a gente fala, quando você começa a estudar a essência dos números, o 7 é o primeiro número que vai fazer um contato com a espiritualidade, né? Porque ele vai buscar o porquê das coisas, as respostas. Então, é como se olhasse para Deus para buscar as respostas. No tarô, a gente faz isso. Quando você está jogando, na verdade, você está entrando em contato com outra dimensão, tá? Para conseguir trazer essa resposta para você através das cartas, porque existe a inteligência do campo, né? Então, o 7, vamos ver algumas evidências do número 7. Nós temos as 7 glândulas principais, que estão relacionadas com os 7 chakras, que estão relacionadas, cada um, com os 7 corpos. Nós temos 7 dias na semana, 7 notas musicais que fazem todas as músicas, que compõem todas as músicas, 7 cores do arco-íris que vão compor todas as cores. Na química, o 7 é o número neutro, né? Na física, tem um disco de Newton com as 7 cores. Então, a gente percebe que o 7, ele tem uma força. Tá? A gente fala que a energia do universo, ela é setenária, né? Que Deus criou o homem em 7 dias. Tá? É uma energia setenária. O próximo. Nós temos o Shokurei no Reiki, que é como se fossem as 7 dimensões que nós temos mais acesso, não é? Apesar de serem 10 dimensões. E agora, estudando um pouco do número 4, né? Então, até porque o Mikao Sui tinha essa conexão com o Reino das Fadas, e aí meu pai perguntava como é que ele se conectava. Ele vai se conectar com a natureza. E aí, na natureza, você vai encontrar o quê? Os elementos da criação, que são 4 elementos da criação.
que é terra, fogo, água e ar. E aí ele foi juntando todas essas informações. Então faz muito sentido. E eu que sou numeróloga, eu percebo que existe toda a numerologia desse tarô do Reiki, ela é perfeita, ele funciona perfeitamente. O próximo. Bom, então nós temos aí os 4 naipes, né, das cartas para os 4 elementos, né? Cada naipe é um elemento. Até tem pessoas que jogam carta com baralho normal. E cada elemento, então, vai estar relacionado a um dos mestres, que são os 4 mestres principais, que é o Imperador Meiji, o Mikao Sui, Sujiro Hayashi e a Hayao Takata. Então, falando um pouco sobre eles, até para vocês entenderem um pouco desse tarô. O Imperador Meiji, ele era o imperador do Japão, um homem muito trabalhador, muito persistente, era um homem muito culto, né, e muito ligado à construção, né, do país dele, ligado à matéria. Ele até tinha, assim, de início, ele também não acreditava no Reiki, também que eu falo porque às vezes alguma pessoa, né, ela tem que ter aquele despertar para perceber o outro lado, né? Então ele tinha uma dificuldade em lidar com essa parte energética, mas ele viu a eficácia do Reiki e depois ele apoiou, né? O Reiki conquistou o Imperador Meiji. Mas de qualquer maneira, a personalidade dele era de um homem mais racional, um homem mais ligado ao trabalho, ao dinheiro. Então, sempre que você for falar, se você precisar fazer uma pergunta para questão de trabalho, questão de dinheiro, você vai trabalhar com o Imperador Meiji, ok? Já o Mikao Sui é o descobridor do Reiki, né? Ele estudou as religiões, ele era muito conectado com a saúde física e com a saúde espiritual. Então, tudo que for ligado à saúde, né, até porque a espiritualidade vai influenciar muito a nossa saúde, a gente vai conversar, então, com o Mikao Sui. Aí, o imperador... bom, vou seguir. Sujiro Hayashi. O Sujiro Hayashi, ele foi iniciado pelo Mikao Sui. Ele era médico e ele era militar. Então, ele também era um homem mais racional, tá? E isso, tanto que, apesar disso tudo, ele se espiritualizou muito com o Reiki. Ele não aceitou, inclusive, coisas que ele passou na vida dele. Ele até escolheu o dia que ele ia desencarnar. Por conta dele, já não queria aceitar coisas que ele tinha vivido, mas ele não se suicidou, tá? Ele simplesmente sabia que ele ia sair do corpo. E o Sujiro Hayashi, ele, por ser muito racional, né, ele vai estar ligado a questões de decisões. Quando você precisar decidir alguma coisa, né, o que eu faço vai ser com o Sujiro Hayashi que você vai conversar. Se é algo de trabalho e dinheiro, é com o Imperador Meiji. Se é alguma decisão, algo mais mental nesse sentido, é mais com o Sujiro Hayashi. E a Hayao Takata, uma mestre mais intuitiva, né? Se a gente for estudar a história da Hayao Takata, por que ela foi para o Japão? Né? Ela estava doente, ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido a irmã, ela ficou com câncer, e ela ia fazer uma cirurgia, e ela recebeu uma mensagem, ela escreve isso no diário dela, ela recebe uma mensagem, e ela vai, então, para o Japão, para avisar os pais sobre a morte da irmã, e também fazer o seu tratamento. E aí que ela encontra o Reiki, e ela recebeu o Reiki durante 4 meses, e ela se curou do câncer. Mas tem uma série de episódios da Hayao Takata, como, por exemplo, ela iniciar somente 22 mestres, conscientemente, porque ela sabia, ela pôde iniciar mais pessoas. Isso também está no diário da Hayao Takata. Então, por isso, ela é ligada ao elemento água, né? Então, toda a questão de emocional, de relacionamento, vai ser com a Hayao Takata. E aí que a gente vai organizar, né? Então, o Imperador Meiji, que vai ser ligado ao trabalho, à matéria, ao dinheiro, ele vai estar ligado ao elemento terra e ao naipe de paus. O Mikao Sui, que é ligado à saúde espiritual e à saúde física, ele está ligado, então, com o ar, certo? Com o ar. E ele deixa eu ver aqui. Não, desculpa, com fogo. Ele é com fogo, desculpa. Ele é com fogo. Ele é com fogo e com elemento de ouros, tá? Esse é o Mikao Sui.
O Sugiro Hayashi, que é mais mental, ele sim, ar, que é o elemento da mente, que é mental, é ligado, então, com o elemento ar e com o naipe de espadas, tá? E a Hayayo Takata, que é intuitiva, é ligada, então, com o elemento água, que é o elemento das emoções, e com o naipe, então, de copas, ok? O próximo, por favor. Só para vocês compreenderem como que esse baralho, ele tem fundamento. Então, o baralho, ele é composto, né, do quê? Tá? Do Daikomyo. Por que o Daikomyo? Eu vou deixar o Daikomyo para explicar por último. Primeiro, então, ele é composto pelos 22 traços do Honshaze Shonen, no qual cada traço é referente a uma letra hebraica, que é referente a um arcano do tarô. Então, o significado é o mesmo do que os arcanos do tarô de Marsella, por exemplo, que é o tarô mais utilizado. Mas, no geral, os 22 arcanos, tarô cigano, os outros tarôs, eles vão ter a mesma essência. Então, vai ter esses 22 traços, os 4 mestres, isso dão 26 cartas. E aí meu pai dizia que sentia que faltava algo. Foi quando ele pensou também no Daikomyo, que fazia parte do Jurei, Mochiki Okada, e aí ele colocou o Daikomyo para iniciar o baralho. Então, é um baralho iniciado. Uma pessoa que não é reikiana, ela consegue usar esse baralho. Ele diz que funciona, que esse baralho, o tarô do reiki, ele funciona através do efeito de apazão. O que é esse efeito de apazão? É quando existe uma energia que influencia a outra. Por exemplo, uma pessoa começa a ficar muito emocionada, a chorar, por exemplo, e aí as pessoas ao redor começam a se emocionar junto. Ou uma pessoa num jogo de futebol, às vezes as pessoas começam a brigar, de repente tem um monte de gente brigando, já nem sabe por quê. Então, coisas assim. Um comportamento, um sentimento que influencia o outro. Então, o Daikomyo, ele vai irradiar a luz, né? Ele vai conectar com o eu superior e vai conectar com o jogo e com a pessoa, né? Com o consulente. Tem outra coisa. O Daikomyo, ele tem 17 traços. Tá? O 17, no tarô, ele é o arcano da estrela. Então, ele colocou uma estrela de luz atrás do símbolo para que ela irradiasse mesmo esse efeito de apazão. Então, foi proposital, que atrás do Daikomyo, ele tem essa estrela, né, para fazer esse contato. O próximo, por favor. Bom, aí eu acabei já explicando essa parte para vocês. Vocês podem agora observar um pouco melhor aí o Daikomyo, né, com a estrela atrás. Pode passar. Então, no Reiki, né, nós temos os 5 princípios do Reiki. E... Ah, tá, deixa eu falar... Isso é importante. A cada escolha uma renúncia, tá? Isso é assim, na verdade, por que buscar o tarô? Muitas pessoas, tem algumas pessoas que amam o tarô, outras pessoas que se sentem muito atraídas pelo tarô. Tem pessoas que todos os dias tiram cartas para sentir a energia do dia, porque aquilo é um aviso, e é impressionante cada história que acontece com as pessoas que tiram tarô, que seja uma carta, 3 cartas no dia, enfim, tem histórias sensacionais. Que eu quero aproveitar o nosso tempo aqui para explicar para vocês hoje, e eu não vou ter esse tempo para compartilhar alguma coisa, mas tem histórias mesmo sensacionais com isso. Para além disso, de você poder usar todos os dias para ter uma orientação, a nossa vida, né, ela é feita de escolhas. A cada momento você tem que escolher. Você vai escolher o que você vai comer, né, e isso é muito importante, que é o combustível do seu corpo. Você vai escolher a roupa que você vai usar, isso é uma mensagem que você vai passar. Você vai escolher como que você vai falar, o que que você vai falar, o que que você vai fazer, né, enfim, uma série de coisas, né, o que que você vai criar, os seus caminhos. Portanto, como é algo muito presente na nossa vida, as pessoas se veem muitas vezes com dúvidas. E o tarô, ele é uma ferramenta para ajudar com as dúvidas. Tá? Ele é muito claro.
Você pode fazer um jogo para se eu for por esse caminho, qual resultado eu terei? Agora, se eu for pelo outro caminho, o que acontece? Então, você consegue comparar, e faz sentido, o que sai faz sentido. E o tarô não é que ele vai adivinhar o seu futuro, não é isso. É que você está vindo, na hora que você vai fazer um jogo, você está vindo, né, ali numa linha de pensamento, de comportamentos, uma história, até chegar aquele momento que você vai jogar. E você quer ver, então, como é que está a sua vida em determinada área, ou no geral. Se você continuar daquela maneira, provavelmente o que vai acontecer, os resultados, é o que está ali naquele jogo, porque é a consequência das suas ações. Se por acaso você vê que existe uma consequência que não lhe agrada, você pode mudar suas ações. Então, o tarô, ele traz muita consciência, porque aquilo te mostra, nossa, da forma que eu estou agindo, é isso que está levando. E não adianta, tem pessoas que não aceitam, porque aí ele vai mostrar se você está indo bem ou não, se você está agindo bem ou não. E aí, às vezes, a gente tem que perceber que a responsabilidade é nossa. Peraí, então, se o resultado é esse, eu tenho que mudar alguma coisa. Então, o tarô, ele é uma ferramenta de consciência, de elevação de consciência também. Até quando a gente estuda a jornada do tarô, é muito interessante. Eu já comento alguma coisa. E então, a cada momento que você fazer uma escolha, você faz também, ao mesmo tempo, uma renúncia. E, às vezes, a pessoa quer as duas coisas, mas tem que escolher. Então, ela escolhe ir por um caminho, ela vai ficar cada vez mais distante do outro caminho que ela renunciou. Né? E, para isso, existem florais para ajudar, e o tarô pode te ajudar bastante. É uma maneira, assim, de você decidir as coisas conscientemente, né? Ao mesmo tempo que espiritualmente, mas ao mesmo tempo racionalmente, né? Unir tudo. Então, próximo, por favor. Bom, como no Reiki nós temos os 5 princípios, que é só por hoje, né? Só por hoje eu não sinto raiva, só por hoje não me preocupo, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso, e só por hoje sou grato, ou grata, né? Bondosa e grata. Bom, então no tarô do Reiki nós temos esse princípio do só por hoje. Então, no tarô do Reiki, como ele tem uma estrutura diferente, vai jogar com os mestres, né? Você tem a opção de jogar para 7 dias, 7 semanas ou 7 meses. Se você não tiver, assim, às vezes pode ser que você queira eu quero saber a energia dessa semana, e aí joga. Ou que seja para o seu dia, você pode jogar também, né? Ou você pode colocar a intenção da energia para 7 meses, a energia de 7 semanas, e faz diferença. É até interessante, as primeiras vezes, você anotar os jogos que saem para você ir percebendo depois o resultado e que tem muita lógica, tá? Esse princípio você pode aplicar a todos os jogos, porque você vai poder jogar com todos os mestres juntos ou com os mestres em separado. Eu já vou explicar. Pode passar, por favor? Bom, então, antes de você... se por acaso você for terapeuta de Reiki, e você tiver o tarô do Reiki, você pode jogar no final da consulta. Tem pessoas que podem gostar muito e querer até voltar mais para serem atendidos novamente, né? Isso já aconteceu comigo. E as pessoas gostam muito, né? É um jogo muito rápido, muito prático. Ali em 10 minutos você consegue jogar, tá? Então, é importante você ter uma sala organizada, uma sala limpa, e aí trazer os elementos para a sala, porque são os elementos da criação, você vai estar trabalhando com os elementos da criação, tá? É importante também uma sala terapêutica ter janela, ter ventilação para trocar o ar, pessoas que podem se sentir sensibilizadas, é importante você ter um lencinho, né, para caso a pessoa venha a se emocionar, enfim. O próximo, por favor. Eu coloquei uma arruda, o incenso e a vela, né? Porque o incenso, ele remete, assim, ao elemento ar, com o elemento vai fazer uma conexão, né? E tudo você coloca intenção. Sempre que você acender uma vela, coloca uma intenção. A arruda, ela purifica bastante o ambiente. Nossa, já tive muitas arrudas, assim, eu tinha um lugar, uma bancada só de arruda. E quando a energia pesava, uma arruda morria, por exemplo. Durante muito tempo, eu tive isso.
que era na Casa do Brasil. Bom, durante o atendimento, é importante você se centrar, né? É esperado que o terapeuta já procure, se é reikiano, né? Que é o tarô do reiki, já faça o seu autotratamento, que esteja equilibrado. Se você não estiver no bom dia, o ideal é você adiar a consulta, né? Eu acho, assim, na minha concepção, isso é até honestidade, porque a pessoa está investindo o tempo dela, o dinheiro dela, mas mesmo que você não vá cobrar, enfim, independente, ela está querendo receber uma resposta. Então, eu sinto que o canal, o terapeuta, tem que estar equilibrado o máximo possível, né? E muito neutro também. Então, é importante a pessoa se alinhar, fazer uma oração. Aí eu faço uma referência aos cristais Masaremoto, que é a experiência com a água, né? E a água mostrando que a oração tem poder, como que muda e harmoniza, equilibra o ambiente, para você se conectar, porque você vai estar fazendo uma conexão com outra dimensão. É aquela energia do sete, que faz aquela conexão com o superior, tá? E aí você pode perguntar, se você não tem, se não é uma consulta só de tarô, do reiki, porque se for uma consulta só de tarô do reiki, você poderá fazer muitos jogos. Agora, caso contrário, se não tem muito tempo, você pergunta, você quer um jogo para 7 dias, 7 meses, 7 semanas? O que você prefere? O que você precisa, não é? E aí você vai, então, a pessoa vai falar qual é a questão, você vai decidir qual tipo de jogo que você vai fazer, que eu já vou explicar daqui a pouco esses tipos de jogos. E no final da consulta, né, a gente vai fechar o baralho, vai agradecer, eu coloco aí o Ho'oponopono também, caso seja necessário, se a pessoa acaba entrando em contato com alguma informação mais profunda, né, a pessoa começa a chorar, eu sempre indico o Ho'oponopono. Então, o próximo, e já temos aqui na Mindália uma aula minha sobre o Ho'oponopono. Eu vou falar rapidamente sobre os 22 arcanos maiores do tarô, tá? Que são as cartas, né, que vão trazer as mensagens para nós. Esses são os 22 arcanos do tarô, do Reiki, que são os 22 traços do Honshaze Shonen. Então, você percebe que o traço está destacado pela cor violeta, né? E o Mikao Sui, ele é a parte de trás da carta. Essa pintura, né? O original está no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, né? Do meu pai, uma pintura que, aliás, todas essas pinturas dos mestres que estão no tarô, são pinturas que os originais, meu pai que pediu para pintar, os originais estão todos com ele em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu pedi autorização do meu pai para poder fazer essa gravação para vocês hoje, tá? Até porque eu acho importante as pessoas que jogam esse tarô se sentirem seguras, tá? E o próximo, por favor. E aí, por exemplo, quando eu dou o curso, eu vou explicar a jornada, né, do tarô, que é estudando eu gosto do tarô de Marsella, que é o tarô mais utilizado no mundo, e aí que tem a essência, a explicação dos arcanos, não é? E existe essa jornada do tarô, que é algo que todo mundo passa na vida. Então, as pessoas, quando estudam os arcanos, elas se identificam muito, porque tudo que está aí acontece na sua vida, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, aquele último ali, que está separadinho, que tem o número 0 em cima, ele é o 0, que é assim, o início da criação, né? Ele é o momento, assim, do caos, antes da criação. Quando não existe nada, é um caos, né? E aí, quando algo então, ele é mesmo o início. Mas aí algo se cria, aí vem o número 1, que é o mago, tá? Então, ele é o 0, ele vem antes do mago, e ele vem depois também. Ele é o 0 e ele é o 22, tá? Se você olhar todos os arcanos maiores que estão aí, eles vão do 1 ao 21. Esse arcano 0, ele é arcano ele é o louco, né? Então, por que o louco? Porque ele tem uma ingenuidade, né? Uma pureza, um amor incondicional, essa energia do universo, né? E ele é livre. Então, ele tem uma energia, assim, de caos, mas ele também tem uma pureza, a pureza da criança. Então, são informações que essa carta traz. E depois que você estudar os outros 21 arcanos, que já traz toda a maturidade, todo o conhecimento da vida, que a pessoa já, enfim, já tem outra cabeça, né? No final, o que acontece? É importante a gente retomar a pureza da criança,
né? Depois de tudo que você viu, você conseguir ficar no amor incondicional, você conseguir desligar do ego, e também até os idosos, que muitas vezes são cuidados, né? Como muito dependentes acontece. Então, isso também pode ser dito num jogo, se é o caso, a situação que está, se é uma situação que está relacionada com a pessoa, com o jogo que está acontecendo, essa carta pode sair com esse sentido. E aí, o mago, então, ele tem, na mesa ali, ele tem os 4 elementos das cartas, porque com aqueles elementos, é o elemento da criação, então quer dizer que ele traz de cima do universo para baixo, com os 4 elementos, ele cria. Então, o mago, ele é uma carta de criação, de habilidade, de iniciativa, de criatividade, tá? Eu não vou poder falar, assim, de todos os arcanos, tá? Mas, enfim, tem alguns arcanos que eu acho que é importante ressaltar. Por exemplo, a Imperatriz, que é o terceiro, né? Então, número 2, que é a Papisa, ela é mais receptiva, ela guarda segredo. Aí vem a Imperatriz, que ela acaba, que depois do 1 e do 2, que recebe essa ideia do 1, vem a criação, tá? Então, é uma energia muito ligada à fertilidade, à produtividade, à criatividade, à abundância, tá? Isso, se você começa a estudar as cartas, tá tudo nas cartas. O movimento que a carta traz, tá? E é uma energia muito feminina também, pode estar ligado, por exemplo, com maternidade, com gravidez, com esse tipo de coisa, tá? Apesar de que a Imperatriz também pode ser como mãe, né? Porque ela cuida muito também. Mas a Imperatriz, ela vem mais como gravidez. E aí, pessoal, eu vou ressaltar aqui para vocês o Arcano da Morte, e eu vou falar por quê, tá? Porque, como eu não tenho tempo de falar todos, a gente tem aí o Papa, os amantes, o carro, o último da primeira linha é o carro, a força, enfim. Eu vou falar de algumas cartas que, por exemplo, eu gosto quando a pessoa faz o curso, porque eu me sinto mais segura com ela jogando, né? Porque durante um jogo podem sair mensagens e a pessoa fica assustada, como já aconteceu. E se você tem conhecimento dos arcanos, você consegue também fazer a sua interpretação. O livro, ele é excelente, porque quando você jogar esse tarô, você vai jogar o tarô, né, como eu te explicar, e você vai ler a resposta no livro. Só que se você entende dele, você vai conseguir trazer muito para sua vida, vai absorver muito mais, tá? E assim, existe 2% de chance de ter uma resposta que não está escrita, por exemplo. E aí, se você tem o conhecimento, você consegue enxergar. Então, eu quero falar do Arcano da Morte, que é o Arcano 13, que vocês estão vendo, é um que tem uma bandeira preta, ele está em cima de um cavalo, uma caveira em cima de um cavalo, tá? E muita gente se assusta com esse arcano. E, na verdade, é um arcano, assim, que ele pode estar trazendo muita transformação. Pode ser a morte de algo, do velho, para trazer o novo, tá? Então, depende muito, assim, das cartas que vêm a seguir. Se a carta que vem a seguir é positiva, é uma transformação positiva. Se a carta que vem a seguir é negativa, aí já tem que ficar mais atento, né? Então, e a outra carta, por exemplo, tem a Torre, que é a número 16. Então, depois da morte, é a segunda na última linha, na terceira linha. A torre é uma grande transformação. Você vê que ela recebe um raio que é uma torre que vai despencar. E antes eu vivi uma torre na minha vida na época que o Ho'oponopono entrou na minha vida. Na época que eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Não que eu conheci o Ho'oponopono, mas que eu comecei a praticá-lo diariamente. E eu estava vendo uma torre, né? Porque naquele mesmo ano eu tinha estabilizado a minha vida em todos os aspectos, ou quase todos os aspectos, estabilizado. Só que aí foi eu dar um passo, foi eu ousar um passo diferente para querer criar coisas novas e tal, que a minha vida desmoronou, né? Então, e eu tinha consciência que eu estava vivendo uma torre, e eu joguei tarô, e saiu a torre. Então, para mim, jogar tarô naquele momento foi muito importante, porque isso me trouxe uma calma, uma aceitação do tipo, ok, eu vou reconstruir, a minha vida agora vai renovar completamente. Só que eu não imaginava 180 graus. Era como se fosse, e foi em um ano, foi como se em um ano eu tivesse vivido 3 vidas, assim, diferentes, sabe? E então o arcano ele vai te trazer muita consciência e aceitação das coisas, ou atenção, uma dica, mude isso, né? Vale a pena, é muito bacana, ajuda muito nas decisões.
Então, pessoal, só para vocês saberem que tem ligação com desses arcanos, as respostas estão baseadas na explicação dos arcanos maiores do tarô, tá? Esse aí são, é o tarô de Marcélia, são as minhas cartas, eu fotografei, eu gosto muito desse tarô. O próximo, por favor, onde que estamos aqui? Bom, então, para preparar o jogo, tá? Você vai colocar o Daikomiô em cima, porque lembra que aquele efeito de apazão? Você vai colocar o Daikomiô em cima. Depois você vai colocar os 4 mestres. Bom, tem 2 tipos de jogos, né? Então, o primeiro jogo, que esse jogo é o jogo do dia, que chama. E aí você vai jogar com os 4 mestres. Se você está jogando com os 4 mestres, isso quer dizer que você vai ter uma noção dessas áreas da sua vida. Pode ser que fale de trabalho, de dinheiro, no Imperador Meiji, e você vai perceber, na hora que sair, sobre o que vai estar relacionado com o que na sua vida. Vai jogar para a saúde, vai jogar para alguma decisão, e vai jogar para Hayao Takata. O que você tem que decidir antes de jogar? Eu quero jogar para uma semana, para 7 dias, para 7 semanas ou para 7 meses. Então, essa é a decisão. Ok? Se você vai fazer um jogo só, você tem que decidir. Ou se você vai fazer todos, pode ser que faça todos, né? Então, no caso, você coloca, agora eu vou jogar para 7 semanas. Desculpa, para 7 dias, e começa. Depois, anota. Agora eu vou jogar para 7 semanas. Joga, anota. Para 7 meses, joga, anota. Aí depois, agora eu quero fazer uma questão específica. Aí você vai jogar com o mestre só. A minha questão é sobre saúde. Você vai colocar o Daikomiô, o Mikao Sui embaixo, e vai tirar 3 cartas, uma para o passado, uma para o presente e uma para o futuro, que é o jogo da realidade trina, tá? E aí você pode jogar essa realidade trina para todos os mestres, depende da questão, para você ter uma visão sobre essa questão. Uma coisa importante no tarô, a gente procura trabalhar com a mão esquerda. Então, você vai embaralhar o tarô, por exemplo, eu vou aqui separar o meu Daikomiô, né? Vou colocar o meu Daikomiô, vou colocar os meus mestres, tá? Os meus mestres aqui. Aí, atrás, aquele Mikao Sui azul que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Isso, tanto o tarô brasileiro quanto o tarô português. Eu vou mostrar pra vocês. E depois, aí você vai embaralhar, né? Então, quando você embaralha, você procura mexer com a mão esquerda, tá? E aí você separa em 3 montes e junta o baralho novamente. Se você está jogando para outra pessoa, quem vai manipular as cartas, você, por exemplo, você vai organizar o jogo, vai dar as cartas para a pessoa que vai fazer a questão, a pessoa que vai manipular as cartas. Aí a pessoa, o consulente, dá para o terapeuta o baralho já junto, separou em 3 montes, juntou os montes, dá para o terapeuta vai espalhar as cartas, tá? Porque você manuseia as cartas com mais intimidade, vamos dizer. E aí que a pessoa vai buscar as cartas necessárias. Você vai dizer, olha, agora você vai se conecta com a sua área do trabalho, porque é para tirar uma carta para o Imperador Meiji. Então, a pessoa vai se conectar com o trabalho e vai tirar uma carta com a mão esquerda, tá? Que é uma mão mais intuitiva, que não está tão ligada com o ego. E aí depois você fala, agora você vai tirar uma carta para saúde. Se conecta com o mestre Mikao Sui. Só tira. E assim, com a Hayao Takasa, eu sugiro o Hayashi também. E é incrível como é bacana essa interação com os mestres. É muito interessante mesmo. Parece que você está num relacionamento ali com eles, né? É muito, muito interessante conversando com eles. O próximo. Juliana, já passaram 50 minutos. Sim, eu percebi aqui. Eu já estou terminando para as nossas questões. Agora eu já expliquei, né, pessoal, como é que a gente joga. Aí eu mostrei para vocês sobre o jogo do dia, que são com os 4 mestres, que podemos, então, ter os 7 dias, 7 semanas, 7 meses, e o jogo da realidade trina. O próximo, por favor. E aí, é só jogar, tá? Agora é jogar. Então,
você está vendo também nessa fotografia um exemplo que tem o Daikomiô, tem ali os mestres, né? E os jogos embaixo, ok? E as cartas que foram distribuídas na frente. E o livro ao lado para você trazer a resposta. Agora, isso é importante. Como é que você vai ver a resposta? Tá? É a última informação hoje, antes da gente aqui jogar. Então, por exemplo, a primeira parte do livro, ela vai estar falando basicamente sobre a história, o caminho de Santiago, né, a história, os 22, número 22. E aí, por exemplo, vou tirar aqui a primeira carta aqui. A Imperatriz, traço 3, tá? Para o arcano do Imperador Meiji. Então, o que eu faço? Eu vou, depois, a segunda metade do livro, ela vai falar sobre a explicação de cada carta. Ó, vai falar sobre o método de leitura primeiro, aqui, e depois, no capítulo 7 é o método de leitura, e depois o significado de cada carta. Aqui está abrindo a segunda parte do livro, ó. Ok? É um livro bem didático. E aí começa, traço 1. Aí você vai ver, Imperador Meiji, arcano 1, arcano 2, arcano 3, arcano 4. Só que eu não estou no traço 1, eu estou no traço 3, porque é a Imperatriz que saiu para mim. Aí tem uma letra hebraica, Gimel, por exemplo. Então, eu vou lá no traço 3, que é a carta que saiu para mim, traço 3, a Imperatriz, e olho, bom, a Imperatriz está no Imperador Meiji, então eu vou ler o Imperador Meiji. Se a Imperatriz sair, por exemplo, no Mikao Sui, eu viro a página e vou no Mikao Sui e leio a Imperatriz no Mikao Sui, porque muda o significado. Então, é essa a explicação, essa é a sacada. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E no caso, é importante jogar em duplas, né? Aliás, eu jogo para mim em alguns momentos, jogo, mas eu gosto muito mais de jogar em dupla. Eu prefiro estar com uma amiga e pedir para ela tirar a carta para mim, eu tiro para ela, porque parece que a energia fica mais forte quando a gente está em dois. Eu gosto muito mais de jogar o tarô em dupla. Então, pessoal, acho que já acabou, né, Vera? Vê se tem mais alguma coisa no PowerPoint. Eu acho que é só isso. Oi? É só isso, Juliana. É só esse, né? Então é isso. A explicação do tarô do Reiki é essa, tá? Como que ele se formou e como que ele funciona, né? Quais são os tipos de jogos e como tirar as cartas. E assim, se vocês, não sei, agora, se quiserem fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida mais sobre o tarô. Perfeito, Juliana. Chegamos então ao final desta interessante conferência. Muito obrigada pela informação que partilhaste connosco hoje aqui em Mindália em direto. Antes então de passarmos às nossas perguntas, quero recordar que Mindália é uma organização sem ânimo de lucro, que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. Uma forma importante que tem de colaborar connosco é subscrevendo o nosso canal do YouTube, Mindália Televisão, já que ao subscrever o nosso canal está a dizer que estas mensagens são importantes, este conhecimento é maravilhoso e valioso, e o que vai acontecer é que vão ser partilhados ainda com mais pessoas em todo o planeta. Também lhes recordo que se quiserem partilhar informação, considerem importante connosco, se conhecerem pessoas do vosso entorno que tenham mensagens positivas e importantes que partilhar com o mundo, poderão entrar em contato connosco, quer através do nosso site, mindaliatelevisão.com, ou então também da nossa página do Facebook, Mindália Televisão. Se quiserem dar uma conferência connosco, terão no nosso site a secção oferecer uma conferência, aí poderão submeter um pequeno formulário e desta forma poderão muito em breve partilhar a vossa informação com todo o mundo ou com todas as pessoas de língua portuguesa e não só. Agora sim, passamos às nossas perguntas. A Juliana já estará preparada, não é assim, Juliana? Com certeza. Perfeito. Então a primeira pergunta diz assim: por que se diz jogar às cartas e não tirar as cartas? Bom, pode ser tirar as cartas. É uma questão de costume.
tá? Não há problema nenhum. Mas nós falamos que é um jogo, tá? A gente tira as cartas, mas saiu um jogo. Então, você pode utilizar também essa palavra jogar as cartas. Apesar de que não é um jogo de baralho normal, não é? Então, você tira as cartas, né? Você tira as cartas e forma um jogo. Mas é só uma maneira de dizer. Pode falar tirar as cartas, se a pessoa se sente mais à vontade. E porquê um jogo, Juliana? Porque o jogo... Olha que essa pergunta é engraçada, porque não é necessariamente assim, como se fosse... por que um jogo? É um Ou conjunto seja, de, é um é uma conjunto de informação, não é? informação. É um conjunto de informação que vai sair para si. Não é assim um jogo, não é uma diversão, né? Isso é uma ferramenta, tá? Mas é falado como usar, vamos tirar o jogo, né? Qual é o jogo que saiu? É um conjunto de informações. E será que também se refere ao jogo da vida? Também tem jogos muito interessantes com o tarô de Marselha para a gente jogar para nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Existe, inclusive, o jogo da vida. Chama jogo da vida. Perfeito. E então, em que situações, Juliana, é que podemos usar as cartas? O que é que tu dirias que podem ser, que utilidade é que elas podem ter no nosso dia a dia? Que utilidade? Bom, a utilidade é para você trazer consciência, né, sobre as suas ações, porque ele vai mostrar a consequência das suas ações. E se você não gostar do resultado, você pode mudar a maneira de agir e você muda o resultado daquele jogo, tá? Não é que aquele jogo, que aquelas informações que saíram vão estar prevendo a sua vida. Você pode muito bem, não gostei, né, desse caminho, vou por outro caminho. Então, para tomar decisões, principalmente, tá? É muito importante nós termos segurança, né? Saber o que está fazendo ao tomar uma decisão. Uma decisão pode mudar uma vida. E o tarô ele traz, então, consciência, para a gente fazer escolhas mais conscientes. E estar mais consciente do dia. É uma ferramenta que traz consciência. E não nos pode condicionar, Juliana, uma vez que nós no jogo sai umas determinadas mensagens, de alguma forma, ainda que o livre-arbítrio nos separe, não é? Dessa informação que poderá surgir, não há o risco de nos influenciarmos. Conta-nos assim alguns casos que tu tenhas experienciado, se calhar. Continua sendo o livre-arbítrio da pessoa. Porque se ela vê uma informação, se ela recebe uma informação, ela pode acreditar ou não, ela pode aceitar ou não, ela vai continuar agindo ou assim, ela vai fazer o que ela quer, não é? Então tem pessoas até que preferem não ter consciência, que preferem não saber. Eu já ouvi falar, assim, já vi uma pessoa chegar para mim e dizer que não quer saber, porque ela não quer que nada interfira nas decisões dela sem saber de nada. Entendeu? Ela quer mesmo ir decidindo sem interferência. Bom, isso já faz alguns anos, eu não sei se essa pessoa já mudou, tá? Mas alguns anos atrás aconteceu isso. Já teve uma história muito interessante, por exemplo, quando a Rita estava dando aula de tarô, estava dando um curso, eu já fiz o curso dela, que é muito bom, e aí uma aluna, e aí eles tiravam, olha só, inclusive tem a ver com essa sua questão. Por quê? Um exercício era aquele de tirar a carta do dia. Algumas pessoas viram a carta logo de manhã e já sabem qual que é a energia do dia, e outras pessoas fazem a experiência de tirar a carta e deixar virada para baixo. No final do dia, depois de tudo que aconteceu, você vira e vê qual é a carta, e aí você faz a relação, tá? E aí essa aluna, ela é muito bacana, ela já fez até o meu curso de Ho'oponopono também. Ela, inclusive, está organizando cursos meus no Brasil esse ano, de Ho'oponopono, e a Vanessa. E ela, assim, teve um dia, ela tirou a carta, fez o exercício dela, não virou a carta, e ela ia sair com a família dela. De repente, eles resolveram para almoçar, eles iam sair para almoçar. Eles resolveram tomar sorvete
num outro shopping, que era um sorvete que eles gostavam, antes do almoço, e era totalmente fora de mão, na cidade de São Paulo, demora mais de hora para chegar. E eles não sabem por que eles estavam tão felizes com essa decisão deles, e eles foram para um lugar totalmente fora de mão, tomar sorvete antes da hora do almoço. E ela chegou lá e tinha o louco, sabe, aquele tipo um Joker do baralho, um bobo da corte, de Lego, gigante, de mais de metro, assim, enorme, enorme, montado de Lego. Aí ela tirou uma foto, nossa, porque é o Arcano Louco, ele tem aquele homem, né, aquele jovem, mas também pode ser o Joker do baralho, que é o louco. Aí ela tirou a foto, aí depois foram almoçar, assim, 5 horas da tarde, né? E aí voltou para casa, tal, tipo, um dia sem pé nem cabeça, e quando ela vira a carta, ela tinha tirado a carta do louco. Era a energia do dia. E ela tinha uma foto com o louco num shopping muito distante, né? E o louco, ele tá ligado à irresponsabilidade, aos impulsos, né? A tomar um sorvete antes da hora do almoço, num lugar que não tem nem, sabe, não fazia sentido nenhum aquilo, mas eles estavam muito felizes, aquela alegria pura, aquela pureza da criança. Então, essa é uma essência, né? Foi uma essência do dia, e existe essa possibilidade. Se a pessoa não quer ser influenciada, então, né, vai que sai uma carta ruim, então você pode tirar a carta e deixar virada para baixo, e ver no final do dia. E aí, se o dia foi bom, você vai ver a carta que saiu, se o dia foi ruim, você vai perceber, então, que existia uma energia regendo aquele dia, né? Porque aquela carta que você tirar não está influenciando o seu dia. Na verdade, ela é uma leitura da energia que está influenciando, se você tira a carta ou não, independente disso. Tá? A inteligência do campo que vai puxar aquela carta. Então, essa é uma história que eu acho uma das mais fantásticas, que eu que escolhi para compartilhar aqui com vocês agora. Perfeito, Juliana. E neste caso, o tarot com o Reiki, há alguma simbologia dos chakras, por exemplo, relacionado com o tarot? A única coisa é em relação ao número, né, que tem os 7 chakras. Então, esse número, que é um número espiritual, que faz parte do princípio do jogo, né, que são 7 dias na semana, e 7 chakras, 7 dias na semana, e aí 7 semanas, 7 meses, que é o tempo do jogo. Porque quanto mais distante você escolher, menor a chance, porque você tem chance de mudar antes, né? Um jogo mais presente ou um jogo passado, eles são muito mais assertivos. E tu também nos comentavas sobre o número 22, relacionado com este jogo. Queres nos falar um pouquinho dessa simbologia, dessa importância? O número 22, ele é um número ele é um número mestre, né? E que ele se eterniza. O meu pai, olha, quando fez esse tarô, ele não sabia que ele tem um 22 também. No número de missão de vida dele, né? Ele tem o número 22. Então, isso está muito ligado às ações dele. Então, por exemplo, os livros que ele escreveu são livros que se eternizam, né? São livros que ficam, né? Continuam vendendo, né? Continuam, sempre estão nascendo novos reikianos, vão comprar o Reiki Universal, vão comprar Reiki como filosofia de vida, tarô do Reiki, e Reiki para crianças, enfim, ele tem vários, ele tem o oráculo do Reiki também. Então, é um trabalho que se eternizou também, porque ele tem essa vibração do 22. Tá? Então, é um exemplo. E acaba influenciando outras pessoas, como, por exemplo, influenciou a minha vida, influencia a vida dos alunos dele, não é? É muito interessante. O 22, ele tem um poder, né? Muito obrigada, Juliana. Seguinte questão: como resolver questões sobre dinheiro com auxílio do tarot? Bom, o tarô ele vai trazer consciência. E aí a pessoa pode colocar uma questão,
tá? Para o Imperador Meiji, por exemplo, e ver o que que sai, passado, presente e futuro. No caso desse jogo, tá? Da realidade trina. E aí você escolhe, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro para agora, para esse mês, para pagar a conta, ou enfim. O que que eu posso fazer? Se você quiser perguntar como ação, então você direcionou a sua pergunta para ter uma resposta de um caminho a escolher. Ou, se você quer saber a energia do que vai acontecer, porque ele consegue, assim, trazer essas energias, o que provavelmente vai acontecer, né? E deixar aberto, né? A minha questão financeira, quero saber a energia da minha vida financeira para 7 dias, para 7 semanas, que é aproximadamente 2 meses, e para 7 meses. Então, e aí você percebe. Eu gosto de fazer jogo assim, para perceber a energia do que está se manifestando antes de eu intervir, antes de eu fazer alguma intervenção, né, como um Ho'oponopono, por exemplo, como aplicar um reiki para a situação, tá? E depois que eu pergunto, para trazer a consciência, aí eu posso perguntar, assim, na minha opinião, aí eu pergunto o que eu devo fazer, tá? Mas primeiro eu pergunto para ter alguma consciência do que está se manifestando. Eu espero que tenha ficado claro. Sim, Juliana, mas imagina que é uma questão recorrente, ou seja, que é quase como um padrão. Imagina relacionado com o dinheiro, imagina que tu sentes que o dinheiro desaparece da tua vida. E essas questões podemos colocar? Essa questão você pode colocar. Você pode colocar, até porque no passado, uma coisa como já vem acontecendo, é uma energia que ela é mais assertiva, né? Então, vamos supor, por que eu tenho tido problemas com, não sei agora o termo que você usou, com dinheiro, com a vazão do dinheiro, alguma coisa assim, né? Então, vai vir, aí faz a realidade treina, o passado, e aí faz para 7 dias, tá? Para saber o porquê do agora, não é? Então, você pega o passado, o presente e o futuro. Mas o futuro próximo, tá um jogo bem presente ainda, né? Para mostrar mais o porquê. Outra coisa que eu faço nesse jogo, eu coloco as 3 cartas, e aí eu pego os arcanos menores, porque nós temos 56 arcanos menores no tarô. E aí eu pego os arcanos menores e coloco todo o tarô e coloco embaixo do tarô do Reiki, porque daí eu consigo ver mais informação. Mas aí não tem a leitura nesse livro, né? A pessoa tem que ter outros livros de tarô, caso ela vá precisar de livros, tá? Faço assim. E é tudo uma questão de interpretação, né? Você vai interpretar aquele jogo, você vai sentir a informação que ele te traz, né? Às vezes ele não vai assim. Tem jogo, ele vai te trazer uma consciência, e a partir daquela consciência você vai tomar decisões, você vai ter ideias. Não é que o jogo vai te trazer aquela ideia, ou o jogo vai te trazer a decisão. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ele traga a consciência, né? Poxa, por que eu tenho uma questão financeira na minha vida? Ele vai te trazer um porquê, né? Vai te trazer uma consciência, alguma energia. Existe uma energia dessa essência, dessa informação. Agora, facilita para a pessoa, não é? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir descobrir tudo, desvendar tudo. A não ser que você esteja jogando com um tarólogo, assim, super vidente, com super, né, com paranormal, né? Eu não tenho esse poder paranormal para jogar. Eu consigo jogar de um jeito, assim, mais racional, tanto que já joguei para outras pessoas, mas eu gosto de jogar mais para mim, né? Porque eu sei a minha interpretação, às vezes saem cartas, já joguei com outras pessoas e saíram cartas que as pessoas não gostaram, né? E aí vou falar o quê? Dá para ver que a carta é negativa, né? E aí eu tenho que falar para a pessoa que a carta é negativa, e a pessoa não está feliz com aquela resposta, só que ela não quer ver que ela tem que mudar. E aí você fala que a pessoa tem que mudar, e a pessoa fica brava contigo, né? Então, já passei por isso também. Então, é uma coisa assim que eu prefiro até o tarô do Reiki para jogar, né? Porque ele tem um livro. Então, eu tenho a resposta e olho para o livro. Não fica na minha interpretação, não fica, sabe? Porque o tarô mesmo, ele é muito complexo. Um jogo de tarô demora 1h30, 2 horas, né? Dependendo do jogo que você está fazendo, uma leitura completa, tá?
Então, por isso que eu prefiro jogar o tarô do Reiki. Né? O tarô do Reiki é muito mais fácil, eu fazer um atendimento de Reiki, depois fazer o tarô do Reiki, do que eu ir fazer um atendimento de tarô. Entende? Eu prefiro, faço a leitura no livro, eu sei interpretar o livro, já estudei a jornada dos arcanos, né? E eu gosto muito do tarô. Esse exercício de você tirar a carta é muito bacana, tá? E existem muitos livros de tarô, no qual eles vão passar todo o significado das cartas, e aí se a pessoa tem o tarô e tira a carta, ela pode ir lá e ler o livro. É uma ferramenta, é mais uma ferramenta que a pessoa pode ter na vida. Porque, igual assim, você não vai construir uma casa sem ferramenta. Você não vai dar uma conferência sem ferramenta. Você não vai cozinhar alguma coisa sem ingrediente. Né? Então, na nossa consciência também, para a gente construir a nossa consciência, alinhar a nossa consciência, a gente tem que ter conhecimento, né? A gente tem que ter informação, porque a gente está lidando com algo mais sutil, e existem ferramentas, né, para lidar com a mente, como o Ho'oponopono, por exemplo. O tarô acaba sendo uma ferramenta que está física, mas que faz esse contato também transcendental, vamos dizer, né, que passa para outra dimensão, traz informação. Então, é mais nesse sentido, de trazer a consciência para que você tome as suas decisões. Perfeito, Juliana. Muito obrigada pelas tuas respostas. Antes, então, de continuarmos com as nossas perguntas, quero recordar que, se quiser ajudar ao mundo através de Mindália, peço-lhe alguns gestos com os quais poderão fazer bem a muitas pessoas. Para isso, não se esqueça de colocar gosto no símbolo correspondente a este vídeo, e também fazer um comentário positivo sobre o mesmo. Com estas ações, está a colaborar com a Mindália, está a dizer a este canal que estes vídeos e estas mensagens são importantes, e o que vai acontecer é que vão ser partilhadas por mais pessoas em todo o planeta. Continuamos então com a Juliana de Carli e as questões que temos para ela hoje nesta conferência. Juliana, tu falavas um pouco também há pouco sobre os cuidados a ter quando estamos a começar uma leitura de tarot, incluir os elementos. Porquê? E qual a importância de incluir estes elementos? Bom, os elementos é mais para trazer a energia da natureza, para a gente se conectar, que são os elementos da criação. Como eu falei, que não se cria, né, um bolo sem ingrediente, e nós também temos os nossos ingredientes, não é? Até o alimento vem da natureza. Então, são os elementos que criam tudo. E você quer criar ali as respostas, você quer se conectar com, bom, como o Mikao estudava o reino das fadas, né? Os anjos, enfim, mas aí, no caso das fadas, está mais ligado aos elementais da natureza. Então, você traz os elementos da natureza para trazer, né, para estar mais conectado, né, para encontrar o seu lado mais intuitivo, para conseguir fazer esse contato da energia com a manifestação, para a criação, como é o arcano do mago, né, que é um arcano, assim, de criatividade, de criação, de ideia. Ele traz uma ideia, você tem uma ideia, né, você tem uma ideia, mas para você criar e manifestar ela, você vai precisar desses ingredientes. Então, são os 4 elementos. E é isso, é para ajudar, então, nas suas respostas, e também para purificar, tá? Porque pode acontecer das pessoas chorarem, das pessoas acabarem, assim, limpando, fazendo as limpezas mesmo, energéticas, e aí é importante ter esses elementos, porque eles ajudam a limpar, né? Então, eu coloquei ali uma arruda, porque é uma planta que vai absorver negatividade, tá? E até porque podem chegar pessoas com bastante carga, né? E é importante que você tenha esses elementos também para ajudar a limpar, para que o ambiente também esteja harmônico, esteja equilibrado, né? Existe, por exemplo, o fogo, é um elemento de conexão, então, para aumentar a sua conexão. Então, existem vários pormenores. A água é um elemento de muita purificação, pode ajudar na captação de uma negatividade. Uma planta como uma arruda também pode ajudar nessa limpeza, tá? O incenso vai fazer o trabalho do elemento ar, vai fazer um trabalho de conexão, vai aumentar a intuição, pode ajudar na purificação também do ambiente. Então, existem vários fatores que os elementos podem auxiliar
estando presentes numa sala de atendimento. E aí vai da pessoa, do terapeuta também, saber usar alguns elementos, não é? Como, por exemplo, um palo santo e fazer uma defumação, ou uma sálvia branca e fazer defumação, para limpar o ambiente, ou até utilizar a água, utilizar o fogo, enfim, depende do conhecimento do terapeuta. Perfeito, Helena. Também falavas da importância das letras hebraicas neste tarô. E eventualmente tu falavas dos diferentes símbolos, não é? Da simbologia que está presente em cada carta. Tem significado direto? Ou seja, a letra com a carta em si? Tem sim. Eles estão totalmente correlacionados. O número, o arcano, o significado, eles têm significado, sim. Agora, eu não consigo traduzir o texto hebraico, assim, eu identifico as letras, mas não consigo traduzir, assim, a mensagem, né? Ou seja, mas a simbologia da carta tem a ver com essa letra? Ou o significado? Tem a ver sim, que é aquele bloco de construção, é aquela vibração, aquela energia. Ok. Eu não sei se faz sentido. Para mim, hoje em dia faz. No começo não fazia, mas a cada dia faz mais sentido isso para mim. Agora, eu acho que é uma informação que a gente vai assimilando, sabe? Agora, se você olhar para um átomo, né, você tem ali os prótons, os nêutrons no núcleo, os elétrons ao redor, e esses elétrons, quando eles vão se aproximando do núcleo, que eles perdem velocidade, é isso que vai fazer uma materialização. Né? Então, o nosso planeta é como se fosse um átomo gigante, né? Aquele núcleo que condensou e tem todo esse magnetismo ao redor. Mas tem energias que estão atuando no nosso planeta o tempo inteiro. E essas 22 letras, que são os arquétipos universais, elas dão sustentação para o nosso planeta, para a criação dele, né? Porque vem de uma inteligência maior, isso. Tem coisas que a nossa inteligência aqui, às vezes não consegue compreender. Esses olhos que nós temos, ele consegue ver muito mais, ver o que está manifestado, né? Só o que está materializado. Isso confunde. É muito mais fácil acreditar no que se vê. Apesar da gente ver a eletricidade que aparece, né? A gente vê a gravidade, vê que tem alguma força através de uma queda. Então, são maneiras da gente estar vendo que não se vê, né? Então, como última pergunta, tu falavas do aquele símbolo do Daikomyo, não é? Daikomyo. E que antes ou quando ele não estava presente, é como se o tarô não funcionasse, certo? Era como se faltasse alguma coisa. E ele sentia que faltava. Assim como antes dele estudar sobre o Imperador Meiji, né, ele também sentia que faltava um mestre. Isso há muitos anos atrás. Quando ele fez o Tarot do Rei, que ele já tinha até o quadro do Imperador, já tinha para o Japão, já sabia dele. Agora, o Daikomyo, ele faz esse contato com o eu superior. Então, a pessoa, todo mundo tem o seu eu superior, todo mundo tem a sua alma. Né? E por isso que faz com que esse jogo, esse tarô, ele possa ser utilizado para pessoas que também não são reikianas. E é muito interessante. E para os reikianos é muito bom porque a gente tem afinidade com os mestres, né? E é muito bacana mesmo jogar. E outra coisa, se a gente tem as 22 letras, os 22 traços, Honshu Shonen, os 4 mestres, dá 26. Com o Daikomyo, completou 27 cartas. 2 mais 7 é igual a 9, que é o número da perfeição. Né? Até hoje, o PowerPoint meu tinha 27, que era para estar em contato com o tarô. Né? Mas não passou muito obrigada, e faltou muito obrigada, aí a gente ficou no 26. Depois você passa aí, muito obrigada. Então, 27 é uma brincadeira. Mas são 27, que é o número, 2 mais 7 é o número 9, que é o número da perfeição. E de fato, assim,
a numerologia dele tá muito correta, desse tarô. Perfeito. Juliana, mas não, por exemplo, em relação ao Shoku-rei, não está relacionado com o Daikomyo diretamente, certo? São 2 símbolos do reiki diferentes. O Shokurei é o primeiro símbolo que se aprende, que um nível 1 pode utilizar um Shokurei. O Daikomyo é um símbolo que, para ser traçado e ativado, mesmo para fazer uma energização com o Daikomyo, aí só uma pessoa do 3A. Entendeu? Mas a pessoa não qualquer pessoa pode usar o tarô, mesmo que seja só iniciada? Sim, mas é porque a pessoa não vai utilizar os símbolos. A pessoa não vai aplicar reiki. Para você, esse jogo, esse tarô do reiki, ele é independente, eu falo jogo, né? Jogo de tarô, eu tenho essa tradição mesmo. O tarô do reiki, ele é independente do reiki. Mas existe a possibilidade de um reikiano, que é bem capaz de ter muita afinidade com esse tarô, né, ele poder fazer um tratamento de reiki, e depois conversando com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa chega para o terapeuta, né, na hora que vai receber reiki, com questões, querendo conversar. O terapeuta, ele não tem que falar nada, ele não tem que... ele não é psicólogo, não é? Está ali para fazer a energização. Mas a pessoa vai falar, olha, estou com dor aqui, estou com dor ali. Ou a pessoa vai, pô, estou aqui por uma questão emocional, estou sentindo isso, sentindo aquilo. E pode ser que a pessoa, às vezes, se abra um pouco mais. E você tem, então, essa ferramenta para te auxiliar, né? Ao final da sua consulta, é auxiliar o seu cliente ali, né, com alguma questão, para trazer alguma consciência. Você pode ser algo opcional. Olha, eu tenho esse tarô à disposição, tarô do reiki à disposição, se você quiser jogar, a gente pode jogar. Um exemplo, um jogo, nós temos 10 minutos, dá tempo de fazer, entende? Então, é mais nesse sentido. Agora, uma pessoa que não seja reikiana, ela vai comprar o tarô do reiki, ela vai jogar em casa, para ela, não é? Vai ajudar, já vai ajudar, com certeza. Muito obrigada, Juliana, por estas respostas a estas perguntas e por esta informação importante e valiosa que partilhaste com todos nós hoje. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam aqui em Mindalia em direto. Obrigada pela vossa participação, pelos vossos comentários e também pela vossa assistência tão contínua aqui nestas conferências em direto. Esta conferência poderão ainda vê-la em mindaliatelevisão.com e também partilhá-la nas vossas redes sociais. Antes então de terminarmos, vamos dar alguns instantes para que a nossa convidada se despeça de todos nós. Juliana, tens a palavra? Ok, Vera. Então, eu agradeço, né, poder estar aqui ensinando um pouco sobre o tarô do reiki, com a autorização do meu pai. Agradeço meu pai também por ter feito esse tarô, gosto muito dele. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever aqui embaixo do vídeo, coloquem o seu curtir no vídeo, compartilhem. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, compartilhando algum conhecimento. E agradeço mais uma vez a Mindalia Televisão e a Vera por toda a atenção. E nos encontramos, então, numa próxima oportunidade. Um grande beijo para todos e boa noite. Muito obrigada e até breve. Recordando que Mindalia é uma organização sem ânimo de lucro e precisamos do vosso apoio subscrevendo o nosso canal no YouTube de Mindalia Televisão. Desta forma faz com que estes vídeos, estas mensagens se partilhem cada vez mais. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima conexão em direto.